Deus, nós apresentamos este culto em tuas mãos, Pai, porque sabemos que aonde o Senhor está, algo acontece, Pai. Eu te agradeço desde já por este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe o grupo de louvor, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é teu nome, Senhor. Vamos adorar a Ele e para Ele todas as coisas. Pode soprar os ventos, querido, mas se estamos firmes no Senhor, não desistiremos, não nos movemos nem para um lado nem para o outro, porque Ele nos sustenta cada dia. Amém? De novo. A paz do Senhor, a paz.
lembrando, a paz do Senhor, você vai se deslocar do seu lugar, bater esse irmão abençoado, tá? Paz do Senhor, meu querido. Que bom que você está aqui nessa noite, amém? Vamos fazer isso?
toda a honra, toda a glória. Ele é o único digno de todo louvor, de toda a adoração. Ele é o único que pode trazer salvação e vida eterna através do seu Filho Jesus. Todos aqueles que já confessaram sabem que Ele é o único Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. E em Ti nós confiamos. E juntos, ó Pai, como igreja, nós clamamos. Nós dedicamos esse culto, as nossas vidas ao Senhor. Então ouve o clamor da Tua igreja. Ouve o clamor, Pai, dos Teus filhos. E a igreja canta: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Outra vez. Vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas diante do altar do Senhor. Se você precisar de um envelope, balança a mão aí que o diácono e a diaconisa leva até você. Se você já preparou, coloque em suas mãos que nós vamos orar. Se você não trouxe, não te preocupes, coloque a mão no teu coração e fala com o Pai: eu ofereço o meu coração nessa noite. Feche seus olhos, quero orar com vocês. A palavra do Senhor, ela nos diz: quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nós estamos declarando a nossa fidelidade, a nossa generosidade a Ele, a obra ao qual Ele nos chamou. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Colocamos agora os nossos corações diante da Tua presença. Colocamos também os nossos dízimos, nossas ofertas diante da presença do Senhor. E pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha com cuidado, que o Senhor venha com proteção sobre as nossas vidas, porque nós estamos aqui como igreja, ó Pai, reunidos para que a obra do Senhor ela permaneça e que ela prossiga dia após dia. Que o Senhor esteja colocando nos nossos corações um desejo, ó Deus, de sermos sempre fiéis e generosos à casa do Senhor. Eu peço que cada casa aqui representada, daqueles irmãos que estão presentes, dos que não estão presentes, daqueles que estão nos assistindo, Pai, eu peço que a glória do Senhor, que a manifestação do Senhor venha, e que o Senhor venha conhecer as necessidades de cada um, e que cada um, ó Pai, cada família seja suprida dentro das necessidades agora. Pai, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e desde quero Te entregar meu lar a Ti. Aleluia. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos à casa do
papai. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje nós continuamos continuando a nossa série de mensagens. Ele entrou lá em casa. Semana passada foi assim algo tremendo e poderoso, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu creio que o Espírito Santo está falando muito aos nossos corações nas quintas-feiras, porque tem nos mostrado o quanto o Senhor é bom. E eu creio que quando nós permitimos que o Senhor entra nas nossas vidas, Ele faz as coisas impossíveis aos nossos olhos acontecer, porque nós estamos gerando fé, nós estamos confiando e acreditando nele. Amém? Amém, irmãos? Está preparado aí? Amém. Flávia, por favor, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. E lembrando que essa série de mensagens, irmãos, ela é um testemunho de vida do que Deus fez através de Jesus na vida de quem está ministrando. E eu creio, da mesma forma que o Senhor agiu na vida da Mara, né, o testemunho dela foi assim, tem muita mais coisa para falar, mas ela conseguiu passar exatamente o que o Senhor Jesus fez na vida dela, quando ela permitiu ele entrar, né? E aí ele trouxe uma pessoa maravilhosa, que foi o Arlen, né, Arlen? E eu creio que hoje não vai ser diferente, então preste bastante atenção. Eu creio que o testemunho também da Flávia vai nortear a sua vida através do Espírito Santo nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela vida da Flávia. Que o Senhor venha com poder e graça sobre a vida dela nessa noite. Que ela não venha falar de si mesma, mas que ela venha dar um testemunho, Pai. Que ela venha falar do teu Santo Espírito. E que ela possa tocar nos corações através do teu Santo Espírito, Pai. Da mesma maneira que fomos tocados na quinta-feira passada. Que hoje não seja diferente, mas que o Senhor use ela como um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Que responsabilidade. Para mim, sempre que eu venho ministrar aqui, o coração acelera, o peito aperta, mas falar das coisas que o Senhor fez nas nossas vidas é maravilhoso. Quando o pastor me deu esse tema, ele entrou lá em casa, o Senhor me trouxe 2 textos à memória que eu quero compartilhar com vocês aqui. O primeiro está em Gênesis 25, a partir do versículo 26, capítulo 25, versículo 26. Diz assim, irmãos: e depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. O outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Gênesis 37. No versículo 6. E disse-lhes: ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Amém? São 2 histórias muito conhecidas. A história de Jacó e a história de José. E quando nós falamos que o Senhor ele entrou na nossa casa, irmãos, quando Ele entra, Ele transforma a nossa vida. Independente da circunstância que você nasceu, que você foi criado,
independente da situação financeira, tudo que cerca a sua volta, o Senhor começa a trazer sonhos e projetos para a sua vida. Quando você conhece o Senhor, você já não quer mais viver a mesma vida. E aí eu começo por Jacó. Jacó, desde o ventre, ele lutava pela primogenitura, pela bênção. A bênção da primogenitura, irmãos, ela não falava só de questões financeiras, que ele seria, ele teria a maior parte, mas fala de bênçãos espirituais. Então Jacó, ele começa a lutar dentro do ventre. Quando nós encontramos o Senhor, nós começamos essa luta para sermos coerdeiros com Cristo. Nós começamos a lutar para mudar a nossa vida. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Se na sua casa você vivia caos e você chega aqui e ouve que Deus, Ele tem paz, você começa essa luta de renúncia, de mudança de vida para ter paz. As pessoas lá fora começam a nos rejeitar, porque você muda a sua forma de se vestir, você muda a sua forma de falar. Jacó, desde o ventre, ele entendia o que era a bênção da primogenitura. Tanto que o nome dele foi Jacó, trapaceiro. Quantos lá fora não começam a nos nomear porque nós viemos aqui para dentro? Ah, agora é crente. Ah, agora quer ser melhor do que os outros. Ah, não, e agora está fazendo separação da família. Mas o Senhor entrou na sua vida, Ele entrou na sua casa. E aí nós vamos para José. José, ele tem um sonho. E ele já era um homem reto, ele era um homem íntegro. E o Senhor dá a ele sonho. Um sonho que até então era impossível. O Senhor começa a te dar sonhos. O Senhor começa a colocar no seu coração coisas grandes. E muitas das vezes, até mesmo os de dentro de casa, começa a ter raiva de você. Porque agora você já mudou a sua vida, a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Então você começa a sonhar nesse lugar com coisas inimagináveis. Talvez você nasceu numa família que você não tinha nem pão de manhã. Agora você sonha em viajar pelas nações. O Senhor colocou no seu coração. E aí as pessoas não vão aceitar, elas não vão admitir. E para que esses sonhos aconteçam, vai ter momentos que você vai para o fundo do poço. Para que esses sonhos aconteçam, você vai ser traído, você vai ser caluniado, mas o Senhor vai cumprir na sua vida. E é interessante aqui que o inimigo da nossa alma, ele começa a nos cercar com algumas coisas que dão a entender que nós não vamos realizar esses sonhos. Você começa a ver talvez a tragédia da sua mãe, ela começa a acontecer na sua vida. Você começa a ver que enfermidades da família começam a vir para a sua vida. Eu vejo semelhanças na história de Jacó e José. Porque eles queriam algo diferente para a vida, tiveram que se afastar da família. Jacó briga com seu irmão e ele tem que ir embora. José é vendido pelos seus irmãos e ele vai para longe. Quando eles chegam no lugar que eles estão, Jacó é enganado. José, depois que ele sai da cova e ele está na casa de Potifar, ele é perseguido e ele vai para a prisão. Mas eles tinham algo diferente. Mesmo Jacó ali sendo enganado pelo seu tio, a Bíblia fala que ele prosperava. José na casa de Potifar era de excelência. Ele era excelente até na cadeia. E no final da história dos dois, a promessa se cumpre e muda a história de uma nação. A minha história, irmãos, ela começa na minha avó. E vocês vão ver muitas semelhanças, muitas coisas que parecem uma maldição hereditária. A minha avó morava na roça. Ela ajudou a criar os irmãos, perdeu os pais. E depois que ela ajudou a criar todos os irmãos, ela veio para Belo Horizonte. Aqui ela trabalhava muito, trabalhava nas casas, morava nas casas das patroas. E ela conhece meu avô. Meu avô enrolou minha avó por 10 anos. Depois de 10 anos enrolando ela, eles se casaram. O primeiro filho, irmãos, ele faleceu.
E quando a minha avó engravidou novamente, ela já tinha 46 anos. Aí veio a minha mãe. Só que o meu avô, ele era de religiões de matrizes africanas. Ele vivia dentro dos terreiros. Ele tocava samba. A casa que a minha avó morava, eles moravam ali na serra, era uma casa bem humilde, cheia de barrancos, rodeada por barrancos. E nos barrancos tinham altares. A minha mãe fala que ela via coisas, ela tinha pavor, ela não saía à noite da casa. Mas o meu avô, irmãos, ele morreu quando a minha mãe tinha 2 anos. Ele estava num terreiro. Lá ele infartou. Aí a minha avó não se casou novamente, não teve mais filhos. E ela começa a criar a minha mãe sozinha. Então ela começa a trabalhar ainda mais. E aí começa o inimigo desestruturando uma família. Porque se a mãe agora tem que fazer o papel do pai, quem faz o papel da mãe? Então minha mãe ficava sozinha. Com muita luta aconteceram muitas coisas. A minha avó comprou a casa que ela mora até hoje, sozinha, trabalhando. E quando ela veio pra cá, ela veio com a minha mãe e com a tia dela, aquela senhorinha que eu contei do outro testemunho. Era uma idosa, mas ela tinha uma mente de criança. Ela não teve filhos e uma das irmãs da minha avó faleceu, então elas vieram, as 3 pra cá. E aí, como eu falei, a minha avó trabalhava em 2, 3 empregos para dar conta. Então minha mãe ficava sozinha com essa senhorinha. No início, irmãos, estava tudo bem. Mas a minha mãe foi crescendo. E crescendo sozinha. Então minha mãe começou agora a sair, já não ia mais para a escola. Irmãos, quando a minha mãe fez 12 anos, ela começou a beber. Quando a minha avó descobriu, a minha avó era muito rigorosa, muito rígida e muito dura com as palavras. Ela brigou, ela gritou, ela xingou. Mas quem que ia ficar em casa olhando se a minha mãe estava obedecendo? E a minha mãe começou a beber. Com 14 anos, ela conheceu o meu pai. Com 15 anos, minha mãe me teve. Eu nasci, irmãos, prematura, 40 centímetros, 2,240 kg. Com a perna toda deformada, cheia de enfermidades. A minha mãe vivia mais no hospital comigo do que em casa. Era a conta dela vir, ela tinha que voltar. Aí vem o mistério dos 2 anos. Minha avó, a minha mãe, perde o pai com 2 anos. Com 2 anos a minha mãe se separa do meu pai. Ela não aguenta ele. Ele traiu ela, ele era alcoólatra. E ela largou dele. E ela continuou na luta. Ali, irmãos, eu só veria o meu pai uma vez por ano, totalmente bêbado. Eu nunca vi o meu pai são. Uma vez por ano, no dia do meu aniversário, meu pai viria. Então eu estava com 2 anos, a minha mãe, dentro dos hospitais, aquela luta. O tempo passou e minha mãe arrumou um namorado. Ela engravidou desse namorado. E o que ele fez? Largou ela. Não, esse filho não é meu. Minha mãe começou a se revoltar com aquela situação. As pessoas começaram a falar muito mal dela. Eles começaram a inventar até que meu irmão era filho de um homem casado. E aí cada dia mais minha mãe revoltava e bebia. E as brigas lá dentro de casa. Todo dia era uma brigaiada, uma gritaria. E a minha mãe só se revoltando. Ela foi se afastando das amizades e arrumando outras amizades, irmãos, de índole e caráter terrível. O tempo passou. Ela arrumou outro namorado. Só que esse namorado, irmãos, um dia foi preso. Assassinato. Aí, pronto, que estava ruim, piorou. A minha mãe ia visitar ele no presídio. Aí que as pessoas falavam isso. Ah, irmãos, já fui até no presídio visitar ele. Pra mim era tudo festa. Estava tudo bonito, pra mim estava tudo legal. Eu e meu irmão, dentro da Nelson Hungria, jogando bola. Pra nós estava tudo legal, irmãos. Nada difícil. Mas eu observava tudo aquilo. Eu nem gostava dele. E aí minha mãe engravidou. E ela trabalhava muito. Um dia ela trabalhou tanto que ela chegou em casa passando muito mal. A primeira tragédia que ia mudar a história da minha mãe. Ela foi para o hospital e ela passou a
as piores coisas do mundo naquele hospital. Negligência. Irmãos, foi terrível. Esse testemunho eu deixo para ela. A minha irmã morreu. Pronto. Minha mãe voltou para casa totalmente surtada. Eu lembro, irmãos, que ela chegou, ela começou a faxinar a casa de resguardo, surtada. E ela foi surtando cada dia mais. A depressão pegou ela, irmãos, e era algo terrível. E ela foi bebendo, e dentro da minha casa briga, e quebra-pau, e briga. Aí um dia minha mãe sai revoltada e foi pro carnaval, a festa que o diabo gosta. Chega lá, ela se envolve um dia com um vizinho. O que aconteceu? Ficou grávida. Irmãos, aí nós vamos para outro estágio de problema. Minha mãe ficou mais revoltada da vida dela. Nunca mais o meu padrasto saiu das nossas vidas. Porque é diferente dos outros. Ele falou, não, essa filha é minha, eu quero casar com você. Mas a minha mãe não queria, e eles brigavam. Irmãos, aqui era um bar. Nessas duas portas era a padaria. Nessa porta do canto era o bar. Eles bebiam aqui o dia inteiro e chegavam lá brigando. Eu escutava os gritos de lá de casa, eles gritando aqui. Quando a minha avó chegava, era o segundo round. Aí que brigava. E brigava. Eu só vendo aquilo. A minha mãe era muito boa, irmãos. Uma mãe. A casa era impecável. Ela é uma pessoa, irmãos, assim. Como é que fala? As coisas dela eram muito certas, muito corretas. Então ela cuidava muito bem da gente. Mas ela tinha que ficar bebendo, brincando e gritando. Até hoje ela tem um toque, vamos fazer festinha. E as pessoas falavam muito mal dela. Mas só que as pessoas não falavam, não era só mal dela. Eu ouvi eles falando, a Flávia vai ser pior do que a mãe. Nunca vai casar. Cada filho de um pai. Irmãos, tem coisas que eu não posso falar. Eu era criança e eu ouvia tudo isso. Misericórdia, Flávia. Filho de peixe, peixe não é. Irmãos, aí que a minha mãe revoltava. E a Flávia já amava a igreja. A minha avó, quando morava na Serra, ela, não sei se era por influência das pessoas lá, ela visitava todas as religiões. Então um dia eu estava no centro, conversando com as entidades, e minha mãe brigando com as entidades. Um dia eu estava na missa, outro dia eu estava no culto. Mas quando chegou aqui, ela se estabeleceu na igreja católica. E ela me levava. E eu era apaixonada com a missa, irmãos. Eu sabia ler, eu chegava, eu sentava no primeiro banco, eu li um panfleto. Eu fui preparada desde pequena para a célula, viu, irmãos? Eu ia para as novenas. E eu lia os livrinhos, eu obrigava a minha avó a comprar livrinho. E eu lia, e a minha avó, eu obrigava ela a ir na novena, na procissão. Eu obrigava ela a comprar vela, e nem dinheiro a gente tinha. Eu lembro que um dia eu cheguei e tinha um monte de criança dançando, vestida de anjo. Eu falei, vó, eu também quero. Aí minha avó conversou lá, e eu fui para apresentar. Irmãos, eu era tão apaixonada que na primeira apresentação eu me destaquei tanto nos ensaios que me puseram na frente. As meninas da igreja se revoltaram comigo, mas eu não estava nem aí. Eu era apaixonada. Eu lembro que um dia, né, as idosinhas viram que eu lia muito bem e elas pediam para me ler. Eu ficava apaixonada por aquele negócio. E eu lembro que um dia elas falaram assim, estuda o texto que você vai falar com a irmãos. Eu quase desmaiei. Eu tinha 7 anos. O primeiro texto que eu falei da Bíblia com um monte de gente foi sobre o filho pródigo. Fiquei apaixonada. E o pau quebrando lá dentro de casa. E eu, irmãos, sempre nos hospitais, sempre com enfermidade, cada dia um problema diferente. E a minha mãe sempre cuidando, mas tinha esses problemas. Aí um dia eu falei com a minha avó, não, eu estou fazendo parte da novena, eu tenho que aprender mais de Deus. E nisso, irmãos, todos os dias à noite, a minha avó me ensinou a rezar o terço. Eu rezava o terço para minha mãe, para minha avó e para o meu pai. Todo dia, eu ficava lá ajoelhada, rezando o terço. Eu falei, não, eu preciso aprender mais, está pouco. Vó, me coloca no catecismo.
Aí ela me pôs. Aí uma pessoa me levava porque eu era muito pequena. Chegava lá, irmãos, no Pedro Aleixo. Ficava 1 hora cantando as músicas do Padre Marcelo, eu sabia todas. E quando ia para a sala de aula, eu desesperada querendo aprender da Bíblia, porque eu pegava a Bíblia da minha avó e não entendia nada. A professora não falava nada com nada. Falei, não, vó, não estou gostando desse catecismo não, me põe em outro. Quando ela foi me colocar aqui em cima, eu era muito nova. Então ela foi uma luta para me colocar. Mas eu falei, não, vó, eu tenho que aprender. E eu fui. Só que o Senhor já estava trabalhando. E aí vem a terceira tragédia. Eu fui para o catecismo, irmãos. Primeiro ensinamento que eu estudei lá, que eu fiquei apaixonada, Lucas, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, eu lembro. Falei, agora eu vou aprender. Vou tomar a primeira comunhão. E as brigas, e os problemas, e os quebra-pau, e cachaça, e não sei o quê. Só que o Senhor ele já tinha um plano dele. Satanás achava que ele estava operando um plano dele, mas Deus tinha uma obra. No meio dessas amizades, a minha mãe tinha um amigo lá que ele estava preso. E no dia que ele saiu da cadeia, ele chamou minha mãe para comemorar que ele estava preso, que ele estava solto. Nesse dia minha avó não brigou, irmãos, eu me lembro. Ela só falou assim, Eva, não vai. Por favor, não vai. Ela, não, mãe, eu vou beber morar. Eu vou fazer festinha. Tudo pela bebida, irmãos. E ela foi. Nesse dia mataram esse rapaz. E ela se tornou testemunha desse assassinato. Pronto, nossa vida virou um caos. Aconteceram muitas coisas. Minha mãe começou a ser ameaçada de morte. A depressão dela piorou. Ela deu síndrome do pânico. E dentro de casa era terrível, irmãos. Era terrível. Tinha dia que a minha mãe não abria a janela desesperada com medo. Aí as amizades que ela tinha desfeito, essas pessoas tinham conhecido a Cristo. E naquele desespero, naquela luta, eles convidaram a minha mãe para ir para a igreja. E a minha mãe foi. Ela aceitou Jesus. E quando foi um dia, ela me levou no culto. Ah, irmãos, comecei a sonhar que nem José. Quando eu cheguei no culto, irmãos, era totalmente diferente da missa. Umas irmãs bonitas de saia longa, com cabelão, cantando uns louvor lindo. E eu fiquei ali extasiada, olhando aquilo, porque era muito diferente. Eu fiquei apaixonada. E para minha surpresa, não tinha panfleto, abriram a Bíblia e pregaram a palavra. Eu fiquei doida. Falei, Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Eu quero. Irmãos, nós passamos a partir dali os melhores dias da nossa vida. O Senhor transformou a minha mãe. Minha mãe era piriguete, andava com as roupas que sem Jesus tem poder. Agora, da noite pro dia, ela trancou as roupas dela. A minha mãe vivia com cigarro 24 horas e bebida. Agora minha mãe estava sentada lendo a Bíblia o tempo todo, orando. Irmãos, a nossa casa era uma miséria. Eu lembro que tinha uma geladeira verde, um fogão amarelo, uma prateleira onde que a gente areava muitas panelas, né, que ficavam de fora. Gente, o sofá era idêntico ao do seu Madruga, igualzinho. Quando a minha mãe se converteu, ela sozinha, ela trocou todos os móveis da casa. Ela trocou as vestes, ela trocou tudo, já não tinha mais palavrão, ela já não ficava na rua brigando, ela se separou do meu padrasto. A nossa vida mudou. A gente agora tinha mesa farta, só tinha uma coisa que não tinha mudado, minha avó. Minha avó continuava brigando todos os dias, porque agora minha mãe virou crente. Eu não criei filha para virar crente. Tá quebrando a tradição da família. Que tradição? Minha mãe nem ia na igreja. Todo dia, irmãos, minha avó brincava com a minha mãe, porque agora ela era crente. Mas para mim estava lindo, estava maravilhoso. Só que aconteceu algo, irmãos, e que nós precisamos prestar muita atenção. Minha mãe era nova convertida. Ela estava ali com amigas que levaram ela. Só que o inimigo não desiste. Ele fica tentando. E aí nós começamos um processo agora. As amigas da minha mãe,
quando elas iam para um ministério, chegava lá, se o pastor falasse alguma coisa que elas não gostassem, não, vamos sair dessa igreja e vamos embora. E minha mãe era nova convertida, era amiga dela, então minha mãe ia. Aí chegava no outro ministério, a gente começava a adaptar. Se acontecesse alguma coisa, não, vamos embora dessa igreja. Minha mãe ia. E assim foi, irmãos. Passei por todos os ministérios aqui. Até que nós chegamos em um que nós nos estabelecemos mais. Aí minha mãe foi para o grupo de jovens e eu comecei a cantar no grupo de crianças. Apresentei um dia, irmãos, solei um hino, as meninas quase me bateu, pastor. Porque eu era nova, me empenhei e a professora me chamou para solar. Mas eu não estava nem aí, eu estava apaixonada, irmãos. E a minha mãe, aquela bênção. E a gente ali, irmãos, a minha mãe escreveu mais de 100 hinos à mão para fazer a pasta dela. E nós íamos para oração, era vigília, era monte, aquela bênção, aquele negócio lindo. Só minha avó que precisava ser liberta, mas estava a bênção. Só, irmãos, que aconteceu alguma coisa que até hoje nós não sabemos. Não, vamos sair dessa igreja. Irmãos, eu chorei, falei, meu Deus. E aí minha mãe saiu. Irmãos, ministério, igreja, não é brincadeira não. Conhecer da palavra e falar assim, não, vou abrir uma igreja aqui, Deus vai me honrar. As coisas de Deus não é assim não. Se não tiver ordem, decência, estrutura, não dá certo não. Ser pastor não é fácil não. Não é para qualquer um não. Não é porque você leu a Bíblia toda que você pode abrir uma igreja. E eles fizeram isso porque já não tinha mais ministério para ir. Qualquer coisa que falava, irmão, de 10 coisas que você fala com seu filho, 9 é não, porque você ama ele, porque você cuida dele. E aí eles não podiam ouvir o que não queriam. Vamos embora, vamos sair daqui. Era inimigo, já trabalhando. Os mesmos que levaram para a igreja eram os mesmos que tiraram. Abriram uma igreja. Só que, irmãos, uma igreja não envolve só uma estrutura física, financeira. Tem toda uma estrutura espiritual. Então ali a minha mãe já começou a enfraquecer. Qual era a estrutura espiritual? Cadê o pastor? Quem discipulava? Não, vamos só chegar, fazer o culto. A gente faz o louvor, nós sabemos fazer culto. Vamos fazer o louvor, ministra a palavra, pronto. É a igreja. Mas ali minha mãe já começou a enfraquecer. Quando foi um dia, veio uma proposta para ela trabalhar à noite. A mesma empresa chamou ela para trabalhar à noite. Ela já não estava mais tão firme. Quem estava discipulando? Quem estava orando? Quem estava intercedendo? E a minha mãe aceitou. Então ela parou de ir na igreja. Aquela igreja fechou, irmãos. Porque igreja não é algo que você abre de qualquer maneira. Até hoje, irmãos, só tem uma pessoa que eu sei que daquele tempo está na igreja. O restante, todos desviaram. Eu tinha 10 anos de idade. E aí a minha mãe não foi mais para a igreja. Ela começou a trabalhar à noite. Mas eu continuei. Porque com o meu desespero de aprender da palavra, eu ia domingo de manhã em outra igreja para assistir a escola dominical. Então eu fui para essa igreja. E eu continuei ali. Meus irmãos até foram comigo também. Só que aí a palavra fala que quando o inimigo volta e acha a casa vazia, ele volta com 7. O estado é pior. Irmãos, começou muito pior do que era antes. Um dia minha mãe chegou e falou comigo, Flávia, compra lá para mim um maço de cigarro e uma garrafa de cerveja. Eu fui chorando, porque eu sabia que ali já ia voltar aquele inferno todo novamente. Não passou muito tempo. A minha mãe bebia descontroladamente. Ela voltou com meu padrasto e as brigas eram piores. Aí a minha avó agora continuava brigando. Só que agora ela viu a bobeira que ela fez. Agora ela brigava com a minha mãe voltar para a igreja. Você tem que voltar para a igreja. Pelo amor de Deus, Eva. Irmãos, tudo foi
mudar, já fez só. Nós começamos a passar até fome. Não tinha mais nada dentro de casa. O inimigo, ele é tão horroroso que às vezes a gente não tinha o que comer. Mas tinha uma cunhada da minha mãe que também não tinha, mas nunca faltou a cerveja e a pinga. Ela batia na porta da minha mãe e às vezes a gente estava esperando alguma coisa para comer. Era uma sacola de cerveja. Eu me lembro que teve uma vez que nós ficamos sem chuveiro, nós ficamos sem gás. E nós cozinhávamos. Minha mãe começou a cozinhar na lenha. E aí põe uma lata depois que fazia comida para ir esquentando as águas para a gente ir tomando banho. Só que eu estava na igreja, eu permaneci. Os meus irmãos foram crescendo e eles saíram. Eles não aguentavam. Eu saía dali da minha casa, cheio de gente bebendo, aquela confusão, e eu ia para a igreja. Eu tinha um refúgio na igreja. E eu ia, irmãos, oração 6 horas da manhã. Eu ia para o culto de meio-dia. Tudo que tinha eu estava, congresso. Só que começou a acontecer um problema, porque o inimigo é astuto. Eu era a única adolescente do ministério que os pais não estavam na igreja. Só, irmãos, que como eu falei com vocês, a minha mãe era uma mãe boa. Ela era rígida, rigorosa. Irmãos, eu nunca brinquei na rua. Eu nunca fui na casa de coleguinha, a gente não saía. Era tudo no rigor. A gente não falava palavrão, não respondia. Minha mãe era tudo muito correto. Ela era assim. E eu fui crescendo na igreja. Mesmo com toda a loucura da minha casa, a gente andava corretamente, porque ela exigia. Mas eu era a única da igreja que não tinha pais na igreja. O restante das meninas, os pais eram da igreja. Mas as meninas começaram a crescer, irmãos, e aprontando cada dia mais dentro da igreja. Porque não havia sede. Elas estavam ali por estar, porque o pai obrigava, porque a mãe mandava. Mas eu não. Eu orava desesperada pela minha família. Só que as filhas e os filhos começaram a se perder dentro da igreja aprontando coisas. E quem quer colocar a culpa? A Flávia está desencaminhando meus filhos. Olha, a mãe dela fica na rua bebendo. Irmãos, a igreja começou a se levantar contra mim. E eles começaram a se levantar. Eu não tinha roupa, eu tinha só uma saia. Todo dia eu ia com a mesma saia. Para tudo que tinha na igreja, eu ia com essa saia. Eles começaram a me humilhar por causa disso. Mas eu fui aguentando. E briga e problema dentro de casa, a gente passando fome. Eu lembro que eu tinha uma calça só. Que era também a que eu fazia tudo. Irmãos, um dia essa calça rasgou aqui assim, na cintura. Eu dei uns pontos horrorosos. Mas era a calça que eu tinha. Já teve dias da gente ficar até de madrugada esperando meu padrasto chegar com a comida, porque a gente não tinha nada para comer. Tem algumas comidas que eu tomei pavor, irmãos. Tanto comer aquilo. Angu. Misericórdia. Mas eu clamando e eu buscando. Só que os irmãos começaram a me perseguir demais. Os irmãos começaram... Irmãos, eu já tomei cada couro por causa dos irmãos da igreja. Porque eles vinham na minha mãe, que estava bêbada, e para a rua e falava, a Flávia estava no pagode. Irmãos, nunca fui no pagode. Aí minha mãe me quebrava na porrada. Ó, a Flávia estava andando com uns homens ali, eu nunca tinha... Minha mãe chegava lá e me arrebentava. Eram os irmãos da igreja. Só que a situação dentro da minha casa ficou tão estreita, irmãos, que um dia meus irmãos se rebelaram também. Aí teve um dia que eu cheguei, minha avó estava bêbada, deitada no terreiro, gritando. Aí a minha mãe e meu padrasto bêbado lá dentro, brigando. E quando foi à noite, meu irmão chegou bêbado, vomitando. E a minha irmã aprontando um monte de coisa. Eu falei, Jesus, não está dando não. E aí eu chegava na igreja, os irmãos não me davam a paz do Senhor, virava a cara. Eu falei, não, Jesus, não está dando não. Eu vou sair da igreja. E a situação ficou tão desesperadora, irmãos, tão desesperadora, que um dia eu falei com o Senhor, acho que é um pensamento que eu acho que quase todo mundo já teve. Ah, Jesus, eu quero morrer. Eu não quero mais viver, eu não quero mais isso. E eu saí da igreja. Eu falei, não, eu quero morrer. Eu
quero morrer, eu não quero mais viver. Só que a Camila Barros falou uma coisa que é verdade, não serve nem para ser desviado. Eu falei, não, eu quero morrer. Eu tinha 16 anos, irmãos. Eu falei, não, eu vou morrer, não aguento mais não. Eu já estava trabalhando. Eu falei, vou fazer igual todo mundo, vou enfiar a cara na bebida. Pronto, vou beber. Peguei uma cerveja, eu dei um bico e quase vomitei. Falei, sangue de Jesus tem poder. Como é que esse povo gosta disso, Jesus? Eu falando com Jesus, irmão. Não bebo. Aí, e lá na minha volta tinha tudo quanto é bebida. Irmãos, eu dei um biquinho e tudo. Falei, misericórdia, esse povo é louco. Não dá para beber isso aqui, não. Falei, não, de cachaça eu não vou morrer, porque eu não consigo beber isso aqui, não. Então eu vou fumar. Ah, vou fumar. Peguei um cigarro da minha mãe, irmãos, comecei e falei, mas que bobeira. Jesus, que bobeira, é isso que as pessoas gostam. Só, irmãos, que eu estava só puxando a fumaça. Quando eu dei uma tragada, eu comecei a passar mal. Falei, pronto, vou morrer, vou para o inferno. Misericórdia, Senhor, me salva. A mente já estava perturbada, irmãos. Falei, não, esse trem de fumar também não vai dar, não. Não, esse trem de fumar também não dá. Aí um dia eu fui e falei assim, já sei, vou ir para as festas. Aí um dia eu briguei com a minha mãe, que ela não deixava sair. Eu falei, não, porque eu vou. Eu fui numa quadrilha com o povo aí. Aí eu falei, não, eu tenho que ser do mundo, né? Cheguei lá, comprei uma cerveja, fiquei a noite inteira com a cerveja na mão, porque só o cheiro me embrulhava o estômago. Fiquei igual uma boba, irmãos. Não serve nem para ser desviada. A noite inteira assim. E eu olhava aquilo e pensava assim, que bobajada. Jesus, como é que o povo gosta disso? Olhava para um lado, irmãos, olhava para outro. Não dá não. Aí eu lembrava dos cultos. Falei, meu Jesus, nem festa também não vai dar não. Só que nesse dia, irmãos, o inimigo tentou acabar com a minha vida. Meus amigos lá dispersaram, foram fazer outras coisas. Eu falei, vou embora, né? Essa bobajada, que não sei nem para que eu briguei com a minha mãe para vir para isso. Aí um rapaz lindo, irmãos, mas lindo, porque o inimigo não é bobo, me chamou e falou, vamos ali dar uns beijinhos. Falei, olha, ao menos uma coisa boa, vou. Irmãos, ele me agarrou. E foi um custo para me soltar. Eu não vou nem usar a palavra, né? Entrei em pânico, entrei em desespero. E eu comecei a clamar a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu consegui escapar das mãos dele e eu vim correndo para casa. Eu falei, Senhor, como é que eu vou morrer, Senhor? Correndo da morte, né? Como é que eu vou morrer? Correndo da morte. E todo dia eu orava no banheiro lá da casa da minha mãe, que era o único lugar que a gente tinha privacidade. Porque lá, gente, é um povão até hoje. É gente falando alto na sala. Dali da rua vocês escutam os gritos. A gritaria de menino, minha mãe, minha avó. E sempre foi assim, muito cheio de gente dentro da casa. E eu orava no banheiro. E um dia eu estava lá chorando e orando. E eu ouvi uma palavra. E o Senhor falou comigo, olha, no dia que você se levantar, eu levanto todo mundo. Eu te chamei para isso. Mas eu falei, não, Senhor, eu quero morrer. Olha aí como é que tá. A gente está passando fome, essas lutas, briga, problema. Irmãos, o meu padrasto armava uns problemas que a gente ficava com o cabelo em pé. A minha irmã estava fazendo trem, sangue de Jesus tem poder, era muito problema. Aí um dia eu fui fazer um curso lá no centro. E eu estava com a minha cabeça, irmãos, eu não conseguia raciocinar de alguns problemas que nós tivemos aqui. E eu deixei de fazer uma prova, eu fazer um curso de administração e eu vim embora. Aí nesse dia eu falei, não, Jesus, eu não estou aguentando, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. E não era, irmão, um sofrimento que eu estava, né, eu fazendo coisas erradas, mas eram os meus familiares, aquilo estava me matando ver as coisas que eu vi. E quando eu estava vindo embora, aí Satanás preparou outro moço bonito. Eu estava dentro do ônibus. E um moço lindo, irmãos, mas bonito demais, coisa de novela, me chamou. Naquele momento, foi o diabo, não foi um pensamento meu. Aprenda isso. O diabo fala com você como se fosse o seu pensamento. Hoje nós vamos morrer, hoje eu vou morrer. Começou a passar isso na minha mente. Hoje eu vou morrer. Vamos com ele, eu vou com ele, que hoje eu vou morrer.
E ele me chamou, falei, vou. Desci no meio do caminho. E ele se apresentou para mim e falou que ele era traficante. Eu falei, tá bom, tudo bem. E eu só pensava, hoje eu vou morrer. E ele falou assim, você usa droga? Eu falei, não. Ele, então hoje é a primeira vez que você vai usar. Eu falei, agora eu morro. Hoje eu morro. Irmão, vocês já viram traficante que não tem droga? É Deus. Quando ele olhou, ele falou assim, uai, não tem nada aqui não. Mas hoje, vem eu, você e um amigo meu aqui. Era lá no Parque das Águas, irmãos. Nós vamos usar bastante droga aqui que você vai gostar demais, você vai amar. Na minha mente só vinha 2 homens e eu aqui, eles vão me matar. Então hoje eu vou morrer. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, irmãos. Eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo. E nós viemos conversando pelo caminho. De repente, eu parei de ouvir a voz dele. Eu só vi a boca dele mexendo. E uma voz falou comigo assim, Flávia. Tomei um susto, falei, misericórdia. Nem usei droga, já estou doida. Já estou ouvindo coisa. Eu olhava para os lados e ninguém, só ele do meu lado. E eu ouvi novamente, Flávia. Meu coração estremeceu. Na terceira vez eu sabia de quem era aquela voz. Era Jesus falando comigo. E ele falou novamente, Flávia. Quando falou pela terceira vez, irmão, eu estava em lágrimas chorando. E foi um negócio tão surreal que o rapaz do meu lado não estava vendo eu chorando. E eu comecei a chorar e o Senhor começou a falar, olha como está a sua família. Começou a passar um filme de tudo da minha casa. E eu chorando, E eu andando. O rapaz do meu lado, ele não via. E o Senhor falou, não te chamei para isso. Eu te separei para a minha obra. Eu te chamei para fazer a minha obra. Para agora e volta para minha casa. Irmãos, esse tempo que eu fiquei longe da igreja foi 6 meses. Quando nós chegamos no final do caminho, que a gente saiu no portão do Curumim, eu voltei a ouvir novamente. E o rapaz não viu, eu enxugando as lágrimas. Ele falou, olha, às 6 horas, às 7 horas nós voltamos aqui. Eu falei, tá bom. Mas aí eu já vim com outro plano. Eu já vim pelo caminho falando, Senhor, então o Senhor me mostra para onde que eu vou. Aí cheguei aqui na minha casa, minha mãe estava na rua bebendo ali, uma confusão, uma barulheira. Fiquei lá no portão. Quando deu 6 horas, irmão, eu vi ele pontando aqui. Com um homem mais bonito que ele. Eu entrei para dentro, fiquei escondida lá. Ele parou na frente da minha casa, ficou lá um tempão me esperando e eu lá observando. Ele foi embora. Irmãos, nunca mais eu vi esse rapaz na vila. Nunca mais. Eu falei, não, Jesus, então o Senhor me mostra para onde que eu vou. Foi aí que eu, passando na frente de uma igreja, um pastor que eu conheci quando era pequena, ele saiu de dentro do culto, atravessou a rua, chegou em mim e falou, Flávia, vem no culto. Deus tem uma obra na sua vida. Naquele momento eu falei, é aqui que é para mim vir. Irmãos, aí no dia do culto, o céu estava caindo. Era uma chuva. Eu arrumei, minha mãe falou assim, onde você vai? Eu falei, vou na igreja. Ela, o quê? Eu era na igreja. E eu fui. Quando eu voltei lá, quando eu pus o pé na igreja, irmãos, eu não sei nem o que aconteceu no culto. O céu desceu. Eu não sei descrever para os irmãos o que aconteceu nesse dia. Eu reconciliei com o Senhor. Voltei para a presença do Senhor. Passou um tempo, eu comecei a escola de obreiro, fui inserida no grupo de louvor. E eu falei, Senhor, e minha mãe? E minha família? O Senhor falou, acalma o coração. Passou 2 meses, a minha mãe teve uma enfermidade muito grave. E ela voltou para a igreja. Lá, irmãos, nós caminhamos por muito tempo, fazendo de tudo, irmãos. Eu era secretária da igreja. Lá, eu era obreira, que é o diaconato aqui. Então eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu limpava a igreja, eu cuidava das coisas da igreja, eu fazia teatro, eu fazia louvor. Me fizeram de professora das crianças, eu dava escola dominical para as crianças. E nós fomos trabalhando até começar os problemas, porque o inimigo não para. Até que a igreja fechou.
nós viemos para cá. Tem 11 anos que eu estou aqui. Minha mãe veio também. Só que, irmãos, não é falando mal, mas a igreja, quando ela é muito pequena, a estrutura dela, a gente enfrenta muitos problemas. Quem foi de igreja pequena que sabe. Tem dia que o culto é de um jeito, tem outro dia que é de outro jeito, tem dia que está cheio, tem dia que não tem ninguém. Muitas das vezes os pastores, eles tentam, aliançar com outros e vem gente que não é de Deus e atrapalha o negócio. E a gente passava muita luta. O Arley, a Alex está aqui desde o início, sabe? Quantas e quantas vezes foram feitas reuniões que as portas desse lugar iam fechar. Irmãos, amanhã não tem como mais, nós não pagamos o aluguel. E nós oramos, e nós clamando, e nós buscando. Até que eu falei, Senhor, não, Jesus, me deixa ser de uma igreja grande. Eu não aguento mais, Senhor, essa luta, essa peleja. Irmãos, tinha dia que a gente chegava aqui, eu e o Claudinho vivemos muito isso. Nós fazíamos culto só nós dois. Mas orando. Quando foi um dia, a Aliança Eterna chegou. E aí veio toda uma estrutura. Foram meses e meses e hoje nós estamos aqui. O Senhor tem operado coisas grandes. Eu ainda tenho problemas com os meus familiares, ainda tenho lutas, mas o Senhor tem operado. E é interessante que meu marido me enrolou 7 anos, então. Quase os 10 anos que a minha avó foi enrolada. Aí casamos, para a glória de Deus. E eu vou contar para os irmãos aqui um milagre. Esse milagre, irmãos, eu nunca contei. Ninguém nunca ouviu ele. Vocês vão ouvir aqui hoje. Como eu disse, eu sempre tive muitas enfermidades, muitos problemas, muitos irmãos. Já tem um tempo que eu não vivo só no hospital, mas a minha vida era no hospital praticamente. Receitas e receitas, remédios e remédios, muita coisa, irmãos. Problemas igual o meu avô era cego de um olho, o meu irmão está quase cego. Quando eu era pequena, eu fiquei 3 dias gritando com os olhos fechados. Os médicos nunca disseram que eu não enxergo direito. Muitas mulheres na minha família morreram de aneurisma. Um dia me deu uma dor de cabeça terrível. Eu pensei que eu ia morrer, eu comecei a clamar a Deus e uma vez estourou aqui. Então muitas enfermidades, muitos problemas. E uma das enfermidades que o médico um dia, quando eu ainda era adolescente, ele falou que eu tinha, era endometriose. Eu fui diagnosticada com endometriose. Era um sofrimento, irmãos. Todo mês eu estava no hospital. Muita dor, muito problema. E quanto mais vai passando o tempo, a endometriose vai agravando e a mulher ela fica estéril. Ela não pode ter filho. E eu me casei, irmãos, com 30 anos de idade. E logo quando eu casei, eu falei com meu marido assim, falei assim, eu já sou mais, já não estou novinho, um monte de problema de saúde, então eu não posso esperar para engravidar. E nós conversamos em comum acordo. Quem disse que eu engravidava, irmãos? E quando foi um dia num culto aqui, de 2021, virada de 2021, no culto aqui de virada de ano, eu orei e falei, Senhor, toca no meu ventre, me permite viver esse sonho. Eu sei que é um sonho impossível, mas o Senhor é Deus que dá a mães estéreis filhos. Eu orei aqui, irmãos. Quando foi em março, a minha bênção chegou. No final do ano vai completar 3 anos. O Senhor, Ele é grande. Por isso que eu trouxe a história de Jacó e de José. Homens que sonharam com coisas melhores e as pessoas atacaram, falaram mal. Irmãos, até hoje eu escuto cada coisa. Um dia uma irmã chegou aqui numa célula e falou assim, irmã, graças a Deus te libertou, né? Eu, do quê? Ela, da bebida. Eu falei assim, Jesus tem poder.
A única vez que eu bebi foi esse dia do testemunho, um bico. Então as pessoas vão continuar levantando contra a minha vida, contra a sua vida. Vai falar que a gente está brincando de ser crente, mas a gente sabe o que Deus fez nas nossas vidas. Irmãos, eu nunca achei que eu ia me casar, porque me lançaram tantas maldições. Eu não tinha motivo nenhum para querer me casar. Os casamentos da minha mãe, né, eram um terror, os relacionamentos dela. Quando eu era pequena, eu sofri um abuso, então eu tinha tudo para não querer. Passei por situações terríveis, mas eu sonhava em casar e ter uma família. Eu sonhei, irmãos, com 8 anos, estar um dia pregando a palavra do Senhor, louvando na casa do Senhor. E quando eu sonhei, para mim era impossível. E o Senhor fez acontecer. E hoje, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. O Senhor fez coisas grandes. Irmãos, eu ainda vou contar muito testemunho grande, porque ainda existem muitas lutas, muitas provas. A família do meu marido é toda de religiões africanas, então acontecem muitas coisas, muitos problemas. As histórias se parecem, mas eu vou alcançar a vitória, porque quem me prometeu entrou na minha casa e mudou a minha vida. Glória a Deus! Amém? Coloque sobre os seus pés. Então, seja qual for o sonho impossível que você tem, quando ele entra, irmão, ele transforma. Você vai lá no fundo do poço. Você é traído, você é vendido, mas ele te honra para a glória do nome dele. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a apresentar para o Senhor o seu sonho impossível. Porque esse sonho, querido, assim como José, ele nasceu primeiro no coração de Deus. Nós não somos nada, não temos nada. E quando a gente vem dessas origens ruins, a gente nem sonha. Eu cresci ouvindo que eu não podia, que eu não teria. Você não pode, não tem. Mas o Senhor começou a plantar sonhos no meu coração. E hoje Ele quer restaurar aqui sonhos, porque Ele pode fazer. Quando Ele entra, Ele muda. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Pai, por esse momento maravilhoso da Tua presença. Eu quero te louvar, ó Deus, porque quando o Senhor entra na nossa casa, nada continua como antes. Ainda que as investidas do inimigo sejam pesadas, maior é o que está em nós. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Assim como o Senhor fez com Jacó, assim como o Senhor fez com José. Senhor, faz coisas grandes na nossa vida. Nós almejamos bênçãos espirituais. Nós queremos sonhar, ó Pai, mudar vidas lá fora. Nós queremos transformar essa nação. Nós queremos mostrar, ó Pai, que existe um Deus grande, que faz coisas grandes, e que a igreja do Senhor está debaixo desse senhorio. Espírito Santo, sonda e conhece o coração de cada um dos meus irmãos. Eles têm projetos, eles têm sonhos, e eles estão apresentando agora diante do Senhor. E nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Senhor, dá estratégias, dá escape, fortalece. Meu Deus, alguns aqui estão se sentindo no fundo do poço, mas mostra para eles que esse fundo de poço é a passagem para o milagre, é a passagem, ó Pai, para o sonho, para a realização. Espírito Santo, faz coisas grandes e firmes nesse lugar, para que muitos e muitos irmãos venham contar os seus testemunhos e das coisas grandes que o Senhor fez, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ouve a nossa oração e nos responde, Senhor, e fique à vontade para mover o que for necessário, porque nós não queremos somente te pedir bênçãos, mas nós nos entregamos nas Tuas mãos para ser transformados conforme a Tua vontade e o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Assim eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, por essa oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém, irmãos? Pode se sentar, já estamos encerrando. Irmãos, bênção demais, né?
O tempo passou rápido? Ou demorou? Você fica compenetrado, né? É exatamente isso. Irmãos, a Flávia não contou nem uma gota do testemunho dela ainda. Tem muita coisa. Irmãos, eu quero que você entenda que nessa série de mensagens, o que a gente quer mostrar é exatamente isso. Você não conhece a história da pessoa que está sentada do seu lado. Você não tem noção e nem dimensão do que a pessoa já passou, do que a pessoa já viveu. E hoje ela está do seu lado, sentada, ela está adorando, servindo ao Senhor, mas também passa por dificuldades, passa também por lutas das mesmas formas que você passa, ela também passa. E a gente, o que eu quero nessa série de mensagens? Quando eu orei no Espírito Santo e busquei uma palavra, ele me deu a série de mensagens exatamente para que a gente possa ter sensibilidade e gerar comunhão uns com os outros através dos testemunhos e ter empatia, né? A gente também se colocar no lugar um do outro para que a gente possa compreender essas coisas. Não foi uma nem duas vezes, mas a Flávia, antes de nós virmos para cá, assumir o prédio, isso bem antes de eu pensar em questão de pastorear um prédio, nós geramos uma amizade muito bacana com a Flávia. E num período, a igreja estava passando por umas lutas muito grandes, internas, onde que a igreja era dividida em 3 partes, né? Tinha os bons, os mais ou menos ruins, né? Eu falo desse jeito, que eram 3 facções dentro da igreja. E a Flávia, mas alguns irmãos queriam sair da igreja, queria sair desse lugar porque ele já não estava aguentando mais. E eu falei com ela, naquele momento que ela estava falando, o Espírito Santo falou comigo, dá uma palavra para ela. E eu falei com ela o seguinte, falei assim, permaneça onde que você está, porque o que o Senhor vai fazer é muito maior do que você imagina. Então a Flávia está aqui. E depois aconteceu outros fatos também, que infelizmente o inimigo ele usa as pessoas, usa pessoas dentro da própria igreja, né? Você fala assim, que isso, pastor? Irmãos, não é para você sair da igreja, é porque na verdade o inimigo, quando ele tem algo grande, ele tem um propósito para a sua vida, ele vai usar pessoas que estão dentro da igreja para tirar você da presença de Deus, né? Ela já teve palavras aqui, que ela virou para mim e falou assim, pastor, o que eu estou fazendo? Eu falei, você está fazendo é para o Senhor e não para homens, né? Então, tem várias questões. Ela estava com uma situação, quando ela engravidou, ela nem chegou a contar essa parte, né? Mas quem lembra, vai lembrar disso que ela falou da outra vez. Ela engravidou, a gravidez foi uma gravidez muito delicada, praticamente uma gravidez de risco, que tinha 2 situações. Ela não poderia voltar, ou a criança viveria, ela não viveria, ou vice-versa. E aí o Senhor manteve a vida. Nós continuamos na oração, e a gente foi chamando os irmãos para orar, aquele negócio todo. Alguns irmãos começaram a criticar a minha liderança, porque ela não vinha na igreja, mas não sabia o que estava acontecendo, aquele negócio todo. Na verdade, eu também tomei uma surra, né, de alguns aí, mas principalmente quando ela foi levantada, quando ela retornou, e ela foi levantada como líder de célula. E aí que o negócio piorou para cima de mim, da pastora. Como que vocês levantam ela como líder da célula, aquele negócio todo? Irmãos, não é eu que levanto, é o Espírito Santo que levanta. E aí você tem que entender que você tem que olhar para os sinais, você tem que olhar o que o Espírito Santo ele vai direcionando. Às vezes a opinião das pessoas é o que mata os outros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cada um de nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Não existe ninguém bom aqui. Essa pessoa que nos fala, que hoje é pastor desse ministério, também não é a pessoa melhor do mundo não, irmãos. Eu também já tive as minhas mazelas para trás aí, e vocês vão ver na série de mensagens também, que eu vou estar falando, contando do meu testemunho também. Não vai achando que existe ninguém bom demais aqui. Pelo contrário, somos salvos lutando contra o pecado, somos pessoas como todas que estão aqui. Nós sorrimos, nos alegramos, choramos, nos entristecemos, mas o Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém? Então, eu e a pastora, nós conhecemos assim, um pouco mais do que vocês conhecem a Flávia.
né? A gente já sentou, já conversou, a Flávia já relatou várias coisas para a gente de vida. É o que a gente faz, né? As pessoas vão chegando, a gente vai tendo tempo de perguntando: conta para nós a sua história, né? E é exatamente isso. Vai ter um momento em que nós vamos ter um período ao qual nós vamos ouvir todo mundo para contar a sua história. Isso vai ser gravado para que a igreja toda possa conhecer você. Quem é você de verdade, né? Porque às vezes a gente olha, tem uma casquinha de fora, né, Eduardo? A gente vê a pessoa só ali, mas a gente não sabe por trás. Eu estou tentando convencer o Arley dele também dar o testemunho dele, irmãos, que o testemunho dele também é forte. Amém? Se coloque sobre seus pés, estende sua mão para cá. Estende sua mão aqui, vamos estar orando pela Flávia. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida da Flávia nas tuas mãos agora. O Senhor tem conhecido a vida dela, a trajetória, e o Senhor sabe dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. O Senhor tem conhecido também as suas petições em oração. Pai, eu quero entrar em concordância com a Flávia agora, porque a tua palavra diz que se dois concordarem no mesmo pedido, será feito. Pai, ela ora ao Senhor e pede que o marido esteja na presença do Senhor. Eu peço que o teu Santo Espírito vá agora lá no Tiago e que o Senhor toque o coração dele, que ele sinta necessidade, que ele sinta sede e fome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá agora nos irmãos da Flávia, na mãe, na avó, Pai, os seus familiares, em nome de Jesus, que a Flávia seja, como o Senhor disse, que ela seja luz, ó Pai, no meio dessas duas famílias, ó Pai, tanto da parte dela quanto da parte do Tiago. Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja capacitando, esteja usando ela dia após dia, e que ela seja luz. Pai, o Senhor sabe que ela tem um sonho, um projeto, e ela já colocou isso no seu projeto de vida, que é o sonho da casa própria. Pai, como igreja agora, nós abençoamos a vida da Flávia com o projeto da casa própria, Deus, e conheça todos os seus sonhos, planos e projetos, em nome de Jesus. Amém. Receba. Amém, irmãos? Aleluia. Sábado, agora, dia 28, culto de mulheres. Amém? Amém, mulheres? Aqui é bem fraco. Olá, tá fraco, não tá? Amém, mulheres? Amém. Amém, homens? Amém. Vamos melhorar isso depois. Amém? Estenda essa mão poderosa, a mão direita, coloque sobre sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. Antes de ir embora, abençoa a vida do Senhor.